Eu chamo-me Tiago Ribeiro e conto estar aqui convosco nestes próximos 15 minutos, focado na temática de Analytics e, em concreto, nos desafios e nas oportunidades que o Analytics traz para a transformação das organizações. A minha apresentação está dividida em 3 blocos, em 3 etapas. Numa primeira, partilharei convosco os desafios, o potencial de disrupção que o Analytics traz para as empresas e também a forma como a própria nós se capacitou para endereçar este desafio internamente e para suportar os desafios dos seus clientes. Numa segunda parte da apresentação, conto partilhar convosco alguns cases de setores de atividade e de empresas em concreto que eu acredito que possam ajudar a materializar o verdadeiro potencial do Analytics. E uma nota final que farei como conclusão para a temática do 5G, para a revolução do 5G e, em concreto, como é que o 5G vai nos levar à temática do Analytics e do potencial de valor do Analytics para um outro patamar. Tipicamente, eu costumo começar este tipo de apresentações com uma frase que diz: os dados são o novo petróleo. Hoje, na realidade, gostaria de fazer a frase contrária e, portanto, os dados, diria eu, neste momento, não são o novo petróleo. Os dados ultrapassaram esse tipo de posição que o petróleo tinha, no sentido em que, embora estejamos a falar de recursos, matérias-primas similares, no sentido em que necessitam de extração, no sentido em que alimentam setores e economias, o facto é que as similaridades terminam aí, porque no caso do petróleo estamos a falar de um recurso escasso, no caso dos dados, não só o recurso não é escasso, como cresce a ritmos multiplicadores, e no caso do petróleo o facto é que quando o recurso é consumido, ele é extinto, ele desaparece, e no caso dos dados, quando os dados produzem informação, a informação é eterna, no sentido em que vai ter sempre valor enquanto existir, agregando a outras análises futuras. E, portanto, eu gostava de fazer a nota que a informação, quando processada, tem efetivamente um poder transformacional ilimitado nos vários setores de atividade. Embora os setores tenham desafios diferentes, há desafios que não mudam, a adequação entre a oferta e a procura, a necessidade de processar informação de múltiplas fontes, de fontes heterogéneas, desorganizadas, e também a necessidade de tomada de decisão muito rápida, cada vez mais rápida, num mundo em que nem sempre a informação está disponível e que no final do dia pode efetivamente introduzir erros humanos. E, portanto, são todos estes desafios que o poder transformacional do Analytics pode ajudar a combater, pode ajudar a endereçar, porque na realidade a informação, se bem trabalhada, tem aqui uma capacidade transformacional ao nível de modelos de negócio, tomadas de decisão e na realidade a criação de toda uma dinâmica muito mais ágil e muito mais rápida em torno do ciclo da informação. E isto permite o poder dos dados extrapolar um setor apenas e, portanto, hoje em dia os dados acabam por ter, e a informação, e o Analytics, e o Data Science, acaba por ter, ou poder ter um impacto muito relevante numa multiplicidade de setores, com casos, diria eu, paradigmáticos em todos eles. Só a título de exemplo e dado o contexto, o poder que os Analytics e o processamento de informação está a ter no combate à pandemia é particularmente relevante se virmos que há poucos anos atrás a produção de uma vacina demoraria 10 anos, tipicamente, e neste momento, pelo poder da informação, com muita análise de informação histórica e informação nova que surge todos os dias, a melhor expectativa neste momento é ter-se uma vacina produzida no espaço de 1 a 2 anos. Neste contexto, nós acreditamos que os operadores telco são uma peça central nesta disrupção, neste movimento. Numa primeira instância porque detêm plataformas geradoras de dados em escala, que é a matéria-prima essencial, a matéria-prima mais importante de toda esta análise. E, portanto,
Se pensarmos nas plataformas de uma rede móvel e de uma rede Wi-Fi que hoje em dia os operadores gerem, estamos a falar de informação que, com as devidas cautelas do ponto de vista de proteção de dados, anonimização, etc., é uma informação muito valiosa porque apresenta ou permite extrair padrões de utilização, padrões horários, tipologias de conteúdos consultados, e isto cruzado com informação localizada que permite fazer aqui algum tipo de análises muito interessantes. Se juntarmos a estas plataformas, diria eu, mais tradicionais, as novas redes IoT e 5G, então a informação explode, no sentido em que transformamos utilizadores ou informação que vem de utilizadores em informação derivada de sensores, de wearables, de máquinas conectadas, e a matéria-prima cresce de forma totalmente exponencial. Sendo os operadores, ou tendo os operadores este papel charneira neste desafio do Analytics, como entidades que não só detêm uma massa crítica muito relevante de informação, mas também as capacidades tecnológicas e humanas para as processar, existem outros setores que de alguma forma têm este tipo de desafio, e eu diria eu quase este tipo até de mandato. Se pensarmos nas fintech, em, por exemplo, empresas que processam pagamentos online, a informação que é passível de extração deste tipo de movimentos é muito relevante, podendo-se cruzar padrões de consumo, com períodos horários, com dados sociodemográficos. O mesmo é válido para utilities, por exemplo, que neste caso permitiria extrair informação de consumo de recursos, quaisquer que sejam os recursos, nomeadamente energéticos, por exemplo, com, mais uma vez, padrões sociodemográficos, localização, etc. E, portanto, há aqui um conjunto de setores que não só por deterem uma quantidade muito relevante de informação, diria eu, estatisticamente relevante, permitindo por isso depois análises ou extrapolações para análises nacionais. Portanto, não só tendo esta informação, mas tendo também as capacidades tecnológicas para as processarem, podem depois ajudar, diria eu, outros setores que, embora produzindo informação em menor escala, produzem informação muito relevante e passível de cruzamento com aquela que acabámos de referir, criando aqui casos, ou endereçando aqui casos de estudo muito interessantes. Como é que a nós abraçou este desafio há 4 anos atrás? Endereçou em 3 frentes. Portanto, por um lado, criou uma layer tecnológica, uma componente infraestrutural de captura de informação das redes, numa frequência que tende para tempo real, e adequada anonimização, pré-processamento e disponibilização destes dados em ambientes de trabalho passíveis de utilização na fase seguinte. Depois, criou aqui uma componente se quisermos, de Data Analytics, que permite fazer as extrapolações, segmentações e se quisermos, algum pré-processamento de informação, ainda antes de ser posta a bom uso para o endereçamento de casos específicos e setoriais. É também nesta layer, aqui em baixo, que na realidade depois é passível o cruzamento com dados externos, portanto, tanto dados públicos como, sei lá, dados sociodemográficos ou open data dos municípios, como dados privados, nomeadamente de algumas das indústrias que vimos no slide anterior. É em cima de toda esta layer que depois existe a capacidade de desenvolver projetos de, se quisermos, data science, no sentido mais alargado do termo, para endereçar desafios concretos dos vários setores. Numa segunda etapa, na preparação da nós para este tipo de desafio, e a seguir à componente tecnológica, foi desenhado um ecossistema de parcerias único. Único no sentido em que cruza competências do mundo académico com o mundo tecnológico, com o mundo da consultoria e dos negócios, levando as análises que podemos fazer em cima da informação para um outro patamar. E último, mas não menos importante,
Temos depois as tipologias ou alguma pacotização das tipologias de abordagens aos problemas, que vão desde tópicos ou, se quisermos, abordagens mais estáticas, numa lógica de relatórios e insights, passando pela disponibilização de plataformas e projetos que permitem aos utilizadores uma análise ad hoc, explorando todas as características da informação, e também projetos de consultoria em conjunto com os players que vimos no slide anterior e alguns clientes. Gostava de partilhar agora convosco, se quisermos, 3 casos, muito rapidamente, para tentar materializar aqui as propostas de valor que estamos a falar e o verdadeiro poder do Analytics. Um primeiro caso, se quisermos, no setor público, tem a ver com o facto de, no contexto da pandemia, a nós estar a produzir análises diárias que permitem observar a eficácia, se assim o pudermos dizer, das medidas que estão a ser colocadas. E, portanto, nesse sentido, é possível medir esta eficácia, nomeadamente analisando os movimentos das populações nas regiões mais críticas, ou nomeadamente até avaliando o impacto que estas medidas estão a ter no turismo e, de alguma forma, antecipando, por análise de movimentos no presente, algum tipo de situação de risco no futuro. Um segundo exemplo, mais no contexto dos transportes, é um caso em que é possível, num certo e determinado município, penso que dará para ver pelo mapa qual será, identificar o catálogo das deslocações tipo da população e, tendo este catálogo caracterizado, com estas matrizes de origem e destino, e caracterizado em períodos horários, é possível perceber o nível de carga da rede de transportes e, nomeadamente, adequar a oferta à procura. E um último caso, para, se quisermos, o que chamamos o estudo da dinâmica de eventos, nomeadamente entendendo não só, este caso que estamos aqui a ver é o caso do Nós Alive, há, creio eu, 2, 3 anos atrás. Portanto, estamos a falar de uma situação em que não só conseguimos caracterizar os visitantes do evento, como caracterizar também os movimentos que aconteceram nos períodos anteriores e posteriores, com isto podendo criar aqui programas de experiência pré e pós-evento mais interessantes. Existiriam aqui vários outros casos que teria todo o prazer em partilhar, mas que na realidade são bastante alargados, casos no retalho, com análise de footfall, casos de análise de visitantes em centros comerciais, com análises de dwell time, com otimização de redes de sucursais bancárias, mas na realidade penso que o propósito aqui estaria de alguma forma cumprido nesta componente da apresentação, que seria mostrar que este tipo de análises não são ficção científica, são uma realidade e estão já a ser trabalhadas com entidades e players e empresas do setor. Última nota para esta revolução do 5G. Portanto, o 5G está a chegar e no que ao Analytics diz respeito, o 5G vai atuar em 2 frentes. Numa frente de escala e numa frente de velocidade. Em primeira instância, e quando falamos em escala, basta dar a nota que dentro de 5 anos teremos no mundo 150 bilhões de devices, sendo que esse nem é o dado mais relevante, o dado mais relevante é o de baixo, sendo que 25% destes devices estarão a produzir informação em tempo real e, portanto, para a analisar e para a pôr a bom uso, temos de ter a capacidade de a processar em tempo real. Se a juntar a esta informação tivermos a noção da quantidade massiva de informação que vai estar a ser processada daqui a 5 anos, 175 zettabytes, que comparam com 100 vezes menos há 10 anos atrás, quando foi lançado o 4G, eu penso que dá uma visão muito mais clara do tipo de escala e de crescimento exponencial que a informação está a ter e das capabilities que serão necessárias para as processar. E até porque mesmo contextos mais corriqueiros, como os das viaturas, e se tivermos a noção que um carro autónomo daqui a 5 anos poderá estar a produzir cerca de 40 terabytes de informação para 8 horas de utilização, eu penso que teremos aqui uma noção do enorme desafio que as empresas vão ter no processamento e na análise deste tipo de informação. E, portanto, aqui a minha nota quase que final,
tinha a ver com o facto de ser importante as empresas prepararem-se desde já para uma adequada estratégia de cloud híbrida, para assegurar a elasticidade e escalabilidade adequada a esta nova realidade, preparar-se para uma estratégia de edge computing, para assegurar a velocidade do processamento de informação e minimização das latências, e para uma estratégia de segurança mais alargada, dado que o perímetro de cibersegurança a controlar no futuro é claramente superior ao perímetro que controlávamos no passado. Última nota, que dando todo este enquadramento e como corolário, é por isto que a nós se quer efetivamente posicionar como o parceiro para a transformação das organizações, como uma empresa que não só detém a informação necessária para este tipo de análises, como as capacidades humanas e técnicas para a processar, um ecossistema de parceiros totalmente montado e multidisciplinar e, não menos importante, uma capacidade analítica e consultiva que transforme os desafios dos nossos clientes em soluções concretas a apresentar de forma estruturada. Muito obrigado.